Saudações, Dux e duquesas tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Bom, dia novo, vida nova, e vamos falar sobre essa nova gestão do Fluminense, novo treino, novo Mário? Não sei. Eu quero falar sobre essa nova introdução, juntamente com os jogadores da base, sobre a questão também de Fred, muito mais de Fred, porque eu deixei numa dúvida, né? No último vídeo que eu falei sobre Fred, eu deixei numa dúvida e eu quero responder para vocês hoje nesse vídeo. Tudo bem? Então, vem com o pai, que a gente só vai falar sobre isso. Gestão. E bom, a nova gestão está trabalhando sobre alguns jogadores da base sendo emprestados, dentre eles Davi, Edinho, Gabriel Martins e o Wallace, como também tem, aqui não tem aqui destacado, mas também tem o próprio John Kennedy, foram emprestados para o próximo ano em diversos grupos, mas um que se beneficiou especialmente foi o Bangu, com 3 jogadores novos. E bom, normalmente quando a gente faz isso, a gente tenta fazer isso para dar rodagem para aquele jogador não fique parado e que possa jogar, por exemplo, de um modo profissional no time. Isso daí é normal, isso daí não está errado, mas o que a gente pode falar é o seguinte: pensando na gestão antiga do Mar, o Fluminense, ele sempre quando ele emprestava, ele sempre ia emprestando até acabar o contrato e não jogava com o jogador. Ou seja, será mesmo que todos os jogadores citados, Davi, Edinho, Gabriel Martins, Wallace e John Kennedy, não vão jogar pelo Fluminense? Porque, assim, todos esses têm uma característica em comum, que vai ser justamente eles jogarem no Campeonato Carioca. Eu tô querendo entender se, tipo assim, mesmo que um realmente se transforme em um bom jogador, você vai continuar? Eu prometi, e uma das promessas de campanha que é utilizar a base do Mário Bittencourt, que ele falou que o foco dele é reestruturar a base e fomentar a base. Fica muito estranho, né? Muito estranho. Eu quero especialmente falar sobre Davi Alves, não é que está aqui, ó, como hiperlink, que é realmente isso, né? O Davi Alves vai para o Bangu. O Davi Alves, é isso que eu me pergunto. O Davi Alves era capitão do Fluminense na base. Ou seja, tecnicamente falando, ele era o que dava voz de comando. Ele também já defendeu a seleção brasileira sub-17 e estava na geração de ouro que revelou André, João Pedro, Luiz Henrique e outros. A pergunta é: por que o Davi Alves está sendo preterido pelo Fluminense? Eu já tenho um vídeo sobre ele no canal. Eu já deixei logo no início do vídeo. Para quem quiser ver, tá aqui, ó. Eu não sei se tá aqui. Tá aqui nesse vídeo aqui, ó. Que já apareceu há um tempinho. É só você clicar no izinho que você vai se informar. Mas eu fico me perguntando isso. Por que o Davi Alves, que é um ótimo jogador, eu analisei para mim o melhor jogador da base na zaga, e ele não foi colocado? Vai jogar o Cipriano, que não joga nada? Eu não consigo compreender. Desculpe, eu não consigo compreender. Ele vai jogar um bom campeonato pelo Bangu. E aí, a pergunta é: depois disso, ele voltando para o Fluminense, já pode acabar o Campeonato Carioca. Vão preterir ainda ele? Ele também foi colocado como um dos reservas em um dos jogos do Fluminense no campeonato. Se machucasse um zagueiro e colocasse ele como titular, como jogador ali, entre os 11, o que se informaria justamente para ele? Ó, você não está tão bem assim? Na minha concepção, erro crasso, o Nino
Eu vejo muito o Davi Alves no Nino. E aí eu faço uma segunda pergunta, uma terceira pergunta é: qual o critério? Eu quero entender o seguinte. Agora eu quero que vocês me ajudem a entender. Qual o critério? Vou ter aqui para trás. Qual o critério que você tem sobre o uso e desuso dos jogadores? O empréstimo ou o uso dos jogadores dentro do campo? Necessidade? Eu concordo, eu não já falo. Eu concordo com você que a gente não pode ter os 22, a gente não pode ter 22 jogadores sendo da base. A gente tem que contratar alguns jogadores que têm mais experiência, até mesmo para compartilhar com os outros jogadores e com isso a gente ter essa valorização. Agora, é muito estranho essa situação. Tipo, o Edinho também jogou bem na base. Não foi um dos melhores. Para mim, poderia ter um pouquinho mais de rodagem na base ainda. O Gabriel Martins é um jogador que estava sendo muito preferido pelos torcedores. Não teve nenhum teste. O próprio Wallace, que também é um volante, é muito estranho. Eu quero entender qual que é o critério do jogador ali. Eu estou querendo entender se a partir de pontos que eles observam, eles é que emprestam ou não emprestam. E a última pergunta é: se a gente precisar de um zagueiro, vai ser Cipriano? Ou vai ser Davi Alves, que foi o capitão do time? Antes de falar sobre a segunda notícia, eu quero fazer uma informação e 2 pedidos. A informação é: vídeo todos os dias às 10, 12 e 20 horas, dias especiais apenas 12 horas e vídeos no Brasileirão 10, 11, 12, 20 e 21. Primeiro pedido é: faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. E também o segundo pedido é: se inscreva no canal. Cara, eu quero muito chegar aos 150 inscritos até o final do ano. Será que dá? Então me ajude a ajudar, tá bom? Muito obrigado e bora para esse vídeo continuar. O Fluminense anuncia retorno do Fred agora como dirigente. O ex-camisa 9 vira diretor de planejamento esportivo do clube e já começa a trabalhar. O interessante, né? O que ele vai fazer? Ele vai ficar responsável por planejar e fazer a integração de todas as áreas do futebol, do profissional, as categorias de base e feminino. Eu não concordo porque é um trabalho muito grande, né? Só isso aqui já é um trabalho muito grande. Aí você vai ter um trabalho também grande. Ele responderá à diretoria executiva do futebol e à diretoria do clube. Ou seja, ele não vai responder com o Fernando Diniz. Acho que dá para entender. O primeiro trabalho de Fred vai ser auxiliar o departamento de futebol no planejamento para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, ele participa. É engraçado assim. Como é que ele está participando com a diretoria técnica do Fernando Diniz, sendo que ele tem que responder apenas para a diretoria do executivo do clube e a diretoria do clube? Fica muito confuso. Mas tudo bem. Começou a discutir os alvos no mercado para possíveis reforços. Eu quero notar isso aqui. Isso aqui é importante. Tá? Deixa eu ver que vocês vão ter também uma coisa também importante. Tá. Então, isso aqui é extremamente importante para falar sobre isso. Quer dizer, o Fred ele já vai ser justamente um cabo para realmente chamar a gente para o time. Para quem não sabe, o Felipe Melo, ele foi convocado, ele foi contratado muito por conta do Fred. Entendeu? Foi muito por conta do Fred que ele foi chamado para ser jogador do Fluminense, tá? Várias notícias passaram no tempo. Então, tipo, a questão maior é justamente essa. Então, a gente entende que o Fred ele vai servir muito mais como departamento de reforço do que propriamente dito o que está sendo dito aqui em cima. É interessante, é importante ver isso. Ele não vai servir como scout propriamente dito,
Mas vamos ver, né? Eu quero entender algumas coisas. Categoria de base, que eu quero entender mais especificamente, e o feminino. Eu quero entender o que o Fred vai fazer nesses dois aqui especificamente. Que vai ser importante. Aí, uma coisa que eu notei aqui, recentemente Fred tirou a licença B de treinadores pela CBF. Ele concluiu também um curso de gestão ministrado por Fernando Carvalho, ex-presidente internacional, que rendeu o certificado de executivo de futebol. Ou seja, ele está no cargo certo. As prestações acadêmicas se somam à experiência adquirida ao longo de mais de 20 anos de carreira e fazem no seu currículo de algo que o clube buscava. E aí, o Fred ele só conclui que a gente vem conversando para que ele possa nos ajudar nos próximos 3 anos. É justamente o perfil que ele acredita no sucesso, porque é o profissional que é maior que a maioria da história do clube. Então, assim, muito mais pelo profissional. É o profissional que se preparou nos últimos 6 meses. É isso que eu vim falando lá de trás. Quando eu falei sobre a questão da Globo e do... Olha só como que eu não sabia dessa informação. Eu não li toda a matéria. Eu quero que você entenda o seguinte. Olha só como que às vezes o que eu falo lá dentro, o que eu falo lá atrás, acontece ali dentro. Eu vou repetir essa frase aqui. É um profissional que se preparou nos últimos 6 meses de carreira, fez curso de gestão, se preparou na CBF, também tirando sua licenciatura. Ou seja, eu me perguntei assim, cara, o Fred vai fazer isso tudo aqui para não falar a história aí para Globo? Eu falei um vídeo lá atrás, falando sobre a questão do Fred e para a situação. Tá logo no finalzinho do vídeo. Quem assistiu meu vídeo inteiro sobre a gestão do Fluminense sabe disso. E a gente acredita que o profissional que tem esse caminho, que tem todo esse caminho, todo esse histórico, isso aqui é interessante, essa palavra aqui, histórico, e história dentro do clube, possa nos ajudar nessa integração entre a diretoria e o corpo técnico. Para quem sabe o que é um corpo técnico, para quem não sabe, o corpo técnico significa fisiologista, o próprio técnico, médico, e aí você tem diversas especializações, menos psicólogo. Psicólogo é corpo técnico auxiliar. E você tem treinador de goleiros, treinador de tática e treinador de equipe. Então, ele vai trabalhar muito mais sobre isso. Ele vai trabalhar então um pouco na questão mental, mas vai trabalhar muito mais na questão de gestão do elenco mesmo, de fato. Tá bom. E aí ele comenta, né, sobre os números do Fred aqui, mas não é importante. Viu como que às vezes o que eu falo acontece? Eu comentei lá, assim, cara, eu não entendi porque ele queria, porque a Globo tentou ele, sabendo dessa toda a experiência que ele se preparou. Cara, foi 6 meses, cara. Esses 6 meses, não foi assim, o Fluminense pegou dinheiro e investiu nisso. Não. Foi ele próprio que investiu esse dinheiro. Aí eu falei assim, cara, ele vai investir 6 meses no trabalho em que ele fez justamente um intensivão. Esse que 6 meses é intensivo, tá? Para tu ver só, era quase 24 horas de estudo. Só há pouco tempo atrás que ele começou a fazer TikTok porque ele acabou o curso. Mas foram 6 meses de trabalho. E aí, a Globo tenta chamar ele, fica muito esquisito, né? Então, você observa, né, que às vezes o que eu falo, eu sou maluco. Você não deve ver esse canal é fraco. Será que é fraco? Esse canal, ele fala sobre o Fluminense. Eu poderia roubar o chavão do Gabriel do Raiz Tricolor falando eu sou psicólogo de profissão e tricolor de coração. Eu sou psicólogo. Então o que eu falei tá certo. Eu não li essa matéria. Mas olha só como que o que eu falo lá atrás é verdade. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram. Faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal. Vídeo todos os dias às 10, 12, que não dá para colocar aqui, e 20 horas.
Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.